Olá pessoal, eu sou a professora Glaucia Viana e hoje estamos com a nossa aula de número 3 da nossa disciplina de Ecoeficiência do curso de Cooperativismo. Vamos falar sobre a responsabilidade social e ambiental e também a implementação da Agenda 21. Falando um pouco só de responsabilidade. Quando se fala em responsabilidade é o quê? É assumir os ônus e encargos de função sem deixar para o outro o que lhe é próprio. É comprometer-se com a consecução de seu trabalho da melhor e mais eficaz maneira possível. É saber fazer. Isso é responsabilidade. Mas o que é responsabilidade social? Com o conceito aí de responsabilidade, você consegue formular o conceito de responsabilidade social, que é o que nós iremos ver na nossa disciplina, responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Bom, a responsabilidade social é o respeito aos valores éticos, às pessoas, à comunidade e ao meio ambiente. Então, não é algo que nós não conhecemos, é algo que nós já conhecemos o conceito, mas que nem sempre nós colocamos em prática esse conceito. Então, é a ética, é o respeito aos valores éticos, às pessoas, à comunidade e também ao meio ambiente. Existe um gradual crescimento para que isso acontecesse, para que chegássemos a tal conceito, para que chegássemos a essa responsabilidade social. Em 1960, teve aí a atuação mais voltada para o social, né, onde ganhou o destaque aí de responsabilidade social. Então foi bem já em um ano, há muito tempo, que começou a introduzir-se ao nosso meio essa questão de responsabilidade social. Em 1980, né, a crise econômica e o crescimento do desemprego na Europa contribuiu aí para a valorização das empresas com a capacidade aí de manter empregos. E aí de 1980 a 1990, né, veio o nascimento e consolidação de importantes fundações e institutos e organizações da sociedade civil ligados ao meio empresarial, focando aí a questão ética. E algumas empresas passaram a divulgar, né, balanço social aí anualmente. E em 1997 começou aí a criação da SA 8000. A SA 8000 é uma norma de certificação internacional que incentiva as organizações a desenvolver, a manter e a aplicar práticas socialmente aceitáveis no local de trabalho. Sistema efetivo de implementação, né, manutenção e verificação de condições dignas de trabalho. Esse um dos objetivos aí da SA 8000. A missão da SA 8000 é melhorar as condições de trabalho mundialmente, prover um padrão mundial para todos os negócios, né, e setores, e trabalhar em conjunto com os direitos humanos e organizações de trabalho. Ela tem também requisitos. Esses requisitos são trabalho infantil, trabalho forçado, saúde e segurança, liberdade de sindicalização e direito de negociação coletiva, discriminação, práticas disciplinares, horário de trabalho, remuneração e sistema de gestão. Então, são alguns requisitos da SA 8000. Existe, né, na responsabilidade socioambiental, né, um instituto que divulgou o ranking de empresas sustentáveis. Por exemplo, a Petrobras, né, foi aí considerada no ranking de melhores empresas, né, com 11,9%, e entre outros, o Banco do Brasil, Coca-Cola. E ele divulgou também as piores empresas em desenvolvimento sustentável, que as piores foi considerada a Oi, com 1,9%, e a Coca-Cola também foi uma das piores empresas no ranking de desenvolvimento sustentável, de pior desenvolvimento. Quando se fala em responsabilidade social e ambiental, como eu já mencionei na aula anterior, não são os grandes empresários, não são os grandes produtores que têm responsabilidade, por exemplo, ambiental. Nós também temos um papel bastante importante com o meio ambiente.
Um exemplo mostrado, que é o despejo de água poluída faz Praia da Barra virar um mar de lixão, né? Copos, latas de cerveja, de copos descartáveis, até fralda, camisinhas, tomam sol, que eles mencionam em algumas reportagens sobre isso. Então, locais que poderiam ser utilizados por nós, que poderia ser um local de lazer, virou um verdadeiro lixão. Quem foi que fez isso? Foi as empresas? Foram os grandes produtores? Não, fomos nós que fomos lá utilizar e fomos deixando e foi gerando ao ponto em que se tornou um verdadeiro mar de lixo essa praia. Um outro exemplo, o lixo espalhado na rua de casas atinge 4% dos paulistanos. Então, as pessoas elas deixam nas ruas o que não querem mais, não reutilizam, não procuram às vezes lugares adequados para colocar ou alocar esse material. E com isso veio a Agenda 21, um marco também para a nossa sociedade, né? Algo que a gente precisa ter consciência. A educação, ela tem um passo a dar a longo prazo, claro, mas que é bastante importante para esse desenvolvimento sustentável, para essa sustentabilidade, para essa responsabilidade social e ambiental. Se a educação ela tem como finalidade contribuir para o exercício da cidadania, é fundamental que a escola esteja conhecendo e comprometendo-se com a construção de uma sociedade mais sustentável. Então, a escola ela tem um papel bastante importante. E aí veio a Agenda 21, né, que é um documento assinado entre governos dos países reunidos na Conferência Mundial do Meio Ambiente, realizado no Rio de Janeiro em 1992, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável no século XXI, e melhor qualidade de vida no presente sem comprometer as futuras gerações. Isso significa adotar iniciativas sociais, econômicas e ambientais que levam aí ao planejamento com justiça. E o que é a Agenda 21 mesmo? É um programa de ação traduzido num documento de 40 capítulos, né? Constitui aí a mais ousada e abrangente tentativa de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, conciliando aí métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência também econômica. E como foi preparado esse documento? O documento consensual para o qual contribuíram governos e instituições da sociedade civil de 179 países, né? O processo proprietário preparatório durou durante 2 anos e culminou com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 92, que foi realizado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que ficou conhecido aí como a Eco 92, ou Rio 92, ou Conferência da Terra. Esse documento ele foi estruturado da seguinte forma: em seções, né? A seção número 1 fala da dimensão social, dimensões sociais e econômicas. A de número 2 fala sobre conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento. A de número 3 fala de fortalecimento do papel dos principais grupos sociais. A de número 4 fala de meios de implementação. E essas seções elas foram divididas em capítulos, né? A Agenda 21 é formada por 40 capítulos que são distribuídos aí essas regrinhas básicas aí de desenvolvimento sustentável. A seção número 1, como mencionamos, fala de dimensões sociais e econômicas, né? O capítulo número 2 fala de cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento e políticas internas correlatadas. O capítulo número 3, ele fala sobre o combate à pobreza. O de número 4 fala sobre as mudanças dos padrões de consumo, uma maneira de conscientização. O capítulo número 5, ele fala sobre a dinâmica demográfica e sustentabilidade. A de número 6, a proteção e promoção das condições de saúde humana. A de número 7, fala sobre a promoção do desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos. O capítulo número 8, ele fala sobre a integração entre meio ambiente e o desenvolvimento na tomada de decisões. E aí vem a seção de número 2, que começa com o capítulo 9, que fala de número 9 sobre a proteção da atmosfera. Só voltando, a seção número 2, ela fala sobre a conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento. A de número 9, o capítulo número 9, menciona sobre a proteção da atmosfera.
O capítulo número 10, a abordagem integrada do planejamento e do gerenciamento dos recursos terrestres. O capítulo número 11, combate ao desflorestamento. A de número 12, o manejo de ecossistemas frágeis e a luta contra a desertificação e a seca. O capítulo de número 13, gerenciamento de ecossistemas frágeis, o desenvolvimento sustentável das montanhas. O capítulo 14, promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável. O capítulo de número 15 fala sobre a conservação da diversidade biológica. O capítulo 16 fala sobre o manejo ambiental saudável da biotecnologia. O capítulo 17 fala sobre a proteção de oceanos, de todos os tipos de mares, né, inclusive mares fechados, e das zonas costeiras e proteção, e o uso racional e desenvolvimento de seus recursos vivos. O capítulo 18 fala sobre a proteção de qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos, a aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos hídricos. Ainda na seção 2, o capítulo 19 fala sobre o manejo ecologicamente saudável das substâncias químicas tóxicas, incluindo aí na prevenção do tráfico internacional de produtos tóxicos perigosos. O capítulo 20 fala sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos perigosos, incluindo aí a prevenção do tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos. O capítulo 21 fala sobre o manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas aí com esgoto. O capítulo 22 fala do manejo seguro e ambientalmente saudável dos resíduos radioativos. A seção número 3 fala sobre o fortalecimento do papel dos grupos principais, né, que vem o capítulo 23 falando do preâmbulo. O capítulo 24 sobre a ação mundial para a mulher com vista ao desenvolvimento sustentável equitativo. O capítulo 25 fala sobre a infância e a juventude no desenvolvimento sustentável. O capítulo 26 fala sobre o reconhecimento e fortalecimento do papel das populações indígenas e suas comunidades. O capítulo 27 fala sobre o fortalecimento do papel das organizações não governamentais, parceiros aí para um desenvolvimento sustentável. E o capítulo 28 fala sobre iniciativas das autoridades locais em apoio à Agenda 21. Ainda na seção 3, o capítulo 29 fala sobre o fortalecimento do papel dos trabalhadores e de seus sindicatos. O capítulo 30, fortalecimento do papel do comércio e da indústria. O capítulo 31 menciona sobre a comunidade científica e tecnológica. E o capítulo 32 sobre o fortalecimento do papel dos agricultores. A seção 4 fala sobre o meio de implementação. Vem o capítulo 33, recursos e mecanismos de financiamento. O capítulo 34, transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional. O capítulo 35, sobre a ciência para o desenvolvimento sustentável. O capítulo 36, para a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. O capítulo 37 fala sobre o mecanismo nacional e cooperação internacional para o fortalecimento institucional dos países em desenvolvimento. O 38, ele menciona sobre arranjos institucional internacionais. O capítulo 39, instrumento e mecanismos jurídicos internacionais. E por último, o capítulo 40 fala sobre informações para a tomada de decisões. A Agenda 21 no Brasil, ela assumiu o compromisso de elaborar e implementar a sua própria Agenda 21. O Brasil ele teve essa responsabilidade, ele assumiu esse compromisso de elaborar e implementar a sua própria agenda. Tem por objetivo instituir um modelo de desenvolvimento sustentável a partir da avaliação das potencialidades, né, e vulnerabilidades do nosso país. Com estratégias e linhas de ação cooperadas ou partilhada entre sociedade civil e o setor público. Tal agenda, ela pretende contribuir para a construção de implementação de um novo paradigma de desenvolvimento para o país. E a elaboração da agenda brasileira, ela veio com a criação, que foi em fevereiro de 1997, na Comissão das Políticas de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 21 brasileira.
tem como finalidade propor estratégias de desenvolvimento sustentável e coordenar a elaboração aí e a implementação da Agenda 21 brasileira. Então, a Agenda 21 ela chama a atenção para a necessidade de tomar disponíveis bases de dados e informar para a tomada de decisões. O cálculo é a monitoração dos impactos das atividades humanas no meio ambiente. Finalizando a nossa aula, pessoal, a nossa última aula, a nossa aula de número 3, fazendo um breve resumo do que nós vimos nessa aula. Nós vimos que a Agenda 21 ela foi um dos principais resultados obtidos aí na Conferência de 92. É um documento que se estabeleceu aí a importância de cada país com o compromisso aí de refletir global e localmente, claro, sobre a forma pelo qual os governos, empresas e organizações não governamentais, né, de todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Né, buscou aí reunir e articular a proposta, né, para iniciar a transição de modelos de desenvolvimento convencionais para modelos de uma sociedade sustentável. Então, nós também precisamos ter a consciência de que não são somente os grandes empresários, que são somente os grandes produtores da nossa região, que têm um compromisso com o desenvolvimento sustentável, que têm um compromisso com o nosso meio ambiente, mas nós também devemos ter atitudes de preservar o nosso meio ambiente. Então, nós finalizamos aqui as nossas aulas, nossas videoaulas. Foi um prazer estar com vocês, então nos encontraremos na nossa próxima aula presencial para discutirmos os assuntos abordados na nossa aula. Então, até lá, pessoal!